Fala pessoas, tudo bem com vocês? Lucas falando, e hoje vamos para mais um vídeo falando sobre Fate e vamos continuar falando sobre Gilgamesh. Tem muito conteúdo sobre ele, então vou trazer esse e depois mais um vídeo falando sobre, especificamente falando sobre as habilidades dele, beleza? Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de Fate, falando sobre os personagens principais, e já deixa um like, se inscreva no canal e bora lá! Gilgamesh difere muito da maioria dos soberanos e líderes da história da humanidade. Ele se colocou diante de sua nação e do povo, e não tinha curiosidade nem desejo de conquistar, possivelmente porque tinha muito no começo. Ele aproveita o tempo para se divertir, dominando todos os tesouros e todos os prazeres, com convicção de tratar o bem e o mal igualmente. Ele não precisa de outras ideologias e modo de vida quando a base absoluta é ele mesmo. Suas ações e modo de vida o deixaram sozinho. Então Enkidu comparou a retificação de sua atitude à retificação de sua solidão. Ele segue um estilo simples de governar, adquirindo valiosos tesouros e guardando cada um deles. Ele extermina aqueles que estão no caminho de seu prazer sem exceção. Todos os seres vivos são algo que está prestes a morrer, ou algo que um dia morrerá. Se ele decidir que existe um ser que deve morrer neste momento, ele simplesmente executará a sentença. Não importa se ele deve ser um sábio ou um deus, se é um julgamento astuto, sinônimo de verdade universal, ou mesmo um desgoverno durante um estupor embriagado. Qualquer coisa realizada por ele, o rei absoluto, torna-se a sentença indiscutível do rei. Ele é extremamente arrogante e egoísta, acreditando ser o único potentado e único rei do mundo, mesmo muitos milênios após sua morte. Ele não pôde reconhecer a autoridade de ninguém, incluindo a de outros reis e especialmente a dos deuses. Ele considera todos aqueles ao seu redor como inferiores devido a esse fato, vendo todos os outros reis e heróis como uma coleção de mestiços, e detesta qualquer indivíduo que tente estar no mesmo nível que ele. A única exceção, é claro, é Enkidu, que ele considerava ser um igual e único amigo. Ele responde ao pedido de Skanda para formar uma aliança com ele, dizendo: "É lamentável, mas não preciso de um segundo amigo. Passado e futuro, meu companheiro será apenas um." Ele acredita que todos os que olham para ele, quando ele os honra com sua presença, devem ser capazes de reconhecê-lo instantaneamente, e sente que a ignorância de não conhecê-lo é digna de morte. Se alguém olhar para ele com um olhar humilde e imundo, é uma desgraça intolerável para um nobre que reivindica o título de rei mais do que qualquer outro. Isso é suficiente para fazer dessa pessoa um malfeitor completo aos seus olhos, instantaneamente marcado para a morte. Ele não vê o mundo moderno como digno de tê-lo governando, porque a humanidade se tornou muito fraca. Depois de descobrir a natureza do Santo Graal, ele planeja usá-lo para exterminar a maior parte da população mundial e governar aqueles que sobreviverem. Além disso, ele não é incapaz de respeitar os servos que julga dignos. Artúria. Em Fate Grand Order, ele e Ozymandias inesperadamente se dão bem, ocasionalmente elogiando um ao outro. Ele também tem um gosto genuíno por Kirei, a ponto de considerá-lo sua pessoa mais amada ao lado de Artúria. Gilgamesh tem uma disposição natural para coletar itens para seu tesouro, o que o leva a coletar todos os tesouros do mundo. Os tesouros que ele acumulou ficaram sem uso até sua luta com Enkidu, fazendo com que ele desenvolvesse o mau hábito de utilizá-los como projéteis. O ato de colecionar é algo que nunca lhe trouxe verdadeira alegria, por estar essencialmente no mesmo nível que respirar para ele, mas ele ainda persiste nisso. Ele compara o jogo como simplesmente mover dinheiro de seu tesouro para sua bolsa. Ele vive pela sua regra de ouro, aceitando apenas o melhor dos luxos, e outros que caem nessa regra ficam totalmente cegos pelo dinheiro. Apesar de seu tesouro ter sido disperso por todo o mundo, ele ainda sustenta que tudo pertence a ele. Como seu conteúdo excedeu até seu conhecimento, se o item é rotulado como um tesouro, é óbvio que pertence a ele. Ele não tem absolutamente nenhum interesse no Santo Graal antes de descobrir sua verdadeira natureza, porque competir por seu próprio tesouro é uma ação inútil. Ele não tem um desejo
mas não pode permitir que as pessoas roubem seu tesouro por uma questão de princípios. A única razão pela qual ele precisa é que foi a lei que ele estabeleceu como rei. Somente se ele concordar em dar a alguém o Santo Graal, ele permitirá que eles o obtenham. Mas os ratos que tentam roubar seu tesouro não são dignos de recompensa. Ele não se importa em recompensar seus próprios súditos e pessoas, e até permitiria ao Ryder um copo ou dois se ele se curvasse a ele. Ele tem um grande interesse em Saber e seus ideais, e propõe que ela se torne sua esposa. Ele fica encantado com a teimosia dela, que tem que haver pelo menos uma pessoa no mundo para negá-lo. Se ele realmente a conseguir, ele percebe que o resultado não é muito satisfatório. Normalmente, as pessoas consideram as flores mais bonitas quando suas pétalas caem, mas ele só se sente desapontado se conseguir tê-la, porque ela só brilha para ele quando está se opondo a ele. Ele decide mostrar seu amor a ela até se cansar dela. Ele não tem interesse em Saber Alter, porque ela perdeu de vista seus ideais. Ele é propenso a subestimar seus oponentes e vê o combate como um jogo de diversão. Seu ego gigantesco o impede de reconhecer seu oponente como uma ameaça real, e ele não os combate a sério. Ele lutará adequadamente contra aqueles que ele respeita, ou simplesmente utilizará mais poder do que o necessário por capricho, dependendo da situação. Se o seu mestre crescer sobre ele, ou ele decidir que vale a pena lutar pela batalha deles, então ele pode se tornar um pouco mais disposto a usar todo o seu poder, se assim o desejar. Ele é influenciado pela época em que é convocado, e no caso em que alcança a encarnação, seu sangue como humano se agita e gravita em direção aos dos humanos da época. A sociedade de consumo no início dos anos 2000 manchou sua propriedade, o mundo, então ele está em um mau humor geral. Mesmo com sua personalidade, Gilgamesh foi capaz de se misturar à sociedade sem problemas, embora ele sempre retenha seus traços centrais de egocentrismo. Ele é bem diferente entre a quarta e a quinta guerra do Santo Graal, devido às suas prioridades. Ele simplesmente gosta dos eventos da quarta, mas a quinta é utilizada para cumprir seus objetivos de tornar a humanidade digna de governar e coagir Saber a se tornar sua noiva. Gilgamesh fala com a nação de que nada é maior do que ele mesmo, usando o pronome de comando. Sua natureza é cruel e sem coração, nunca ouvindo as opiniões das pessoas, um tirano que mantém apenas seus próprios padrões como absolutos, exibindo pretensiosamente uma armadura dourada extremamente vistosa. Esse excepcional espírito heróico libera seus tesouros excessivos como se fosse água abundante. Gilgamesh parece ter tolerância e, em alguns casos raros, um ponto fraco em relação às crianças. Em Fate Strong Fake, ele mostra algum grau de clemência para com seu mestre Tiné e toma medidas para protegê-la de danos. Ele até se dirige a ela por seu nome verdadeiro, embora inicialmente a refira como menina mestiça. Ele também diz a ela em Uruk, há muitas da idade de Tiné que já se encontraram, mostrando seu respeito para com as crianças de seu reino. Na verdade, ele é popular entre os filhos de Uruk, como mostrado em Babylon Singularidade. Gilgamesh é um colecionador de tesouro e sua frase favorita é: eu juntei todos os tesouros da terra. Mas isso não é uma metáfora. Ele reuniu, armazenou e lacrou todas as amostras de tecnologia que foram desenvolvidas em sua época. Seu argumento é: os humanos são tolos, mas há valor nas ferramentas, na civilização que os humanos criam. A única fonte de prazer de Gilgamesh está no coração dos humanos. Seus humanos mais amados são aqueles que possuem sonhos que superam em muito sua própria capacidade, mas trabalham constantemente para eles, independentemente, sem desistir. Ambos, Artoria e Kirei, estão incluídos nesta categoria. Gilgamesh nasceu como um guardião da humanidade, por isso é seu dever lançar as bases para a futura civilização do planeta. Ele é o juiz da humanidade, que é um observador e sentenciador em sua essência, punição personificada e descolorida por valores humanos. Ele vive pelo ideal que mais tarde se tornou Código de Ur e Código de Hammurabi.
que é a lei para humanos processar humanos. Ele foi criado pelos deuses para garantir a humanidade para eles, mas não cumpriu seu papel. Ele considerou seus próprios desejos primeiro e controlou o reino como pessoa. Ele rejeitou os deuses como algo de uma era passada, dizendo-lhes que iria obedecê-los e respeitá-los. Ao mesmo tempo, disse-lhes para serem destruídos. Ele acreditava que eles perderam suas posições por meio de suas próprias ações no momento em que o trouxeram ao mundo. Durante sua busca pela imortalidade, ele também ficou obcecado em ver o fim da humanidade. Morrer significaria abandonar seu papel, sua realeza, porque havia decidido ser o observador e juiz do povo. Era necessário obter um corpo douradouro que durasse até o fim do mundo, não para ver o contentamento cotidiano, mas as ações, o futuro das pessoas e testemunhar seu fim. Ele sentiu verdadeira alegria pela primeira vez ao obtê-lo, mas foi arrebatado em um instante pela cobra. Isso o levou a perceber que era a natureza do mundo da humanidade, aquilo que ele deveria observar. Galerinha, esta foi a segunda parte falando sobre Gilgamesh. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like, se inscrevam no canal para não perderem nada. Eu vou ficando por aqui. Valeu!